Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o nosso estudo da obra Paulo Estevão, nosso número 30. Nós estamos finalizando o capítulo 9. Nesse capítulo aqui, nós estamos no momento em que ele passou praticamente um ano longe de Abigail. Ele decidiu retornar e retomar o noivado. Veio para Jope e, ao encontro com Abigail, ele visualizando, reencontrá-la, reatar o noivado, agilizar para o casamento, construir a família. E quando ele chegou, ele se deparou com a triste cena de Abigail muito doente. Exatamente, com a tuberculose, ela tuberculosa, e ele está estamos nesse momento, nesse diálogo entre os dois, esse momento muito triste, ela muito abatida, muito adoecida, e ela se confessando agora a Saulo de Tarso, cristã. E momentos assim bem difíceis para Saulo de Tarso. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Maria Luísa, você ora para a gente? Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade bendita, Mestre, de estarmos aqui reunidos numa noite de sexta-feira, mostrando a nossa vontade firme de nos melhorar. Enquanto muitos estão se divertindo, nós estamos estudando a Tua Palavra, os Teus ensinamentos, essa obra magnífica que nos foi dada através de Emmanuel, para esse espírito maravilhoso que viveu aqui na terra, Chico Xavier. Que nós possamos, Senhor Jesus, tirar todos os ensinamentos dessa obra, para que possamos realmente caminhar nos Teus passos, nas Tuas sendas, no Teu amor, na Tua luz. Abençoa todos nós, abre as nossas mentes, e nós te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo. Que possamos ter mais um momento de estudo com muita paz, muita luz e com o Teu amor. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos voltar para o quarto de Abigail, junto com Saulo de Tarso, em Jope. Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongada hemoptise. Já pensou a cena? Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que ele cumpria perseguir até o fim. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. Preferia encarar o futuro com otimismo. Restabelecida, falaria voltar aos seus antigos pontos de vista. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. A jovem enferma, após a crise que durara minutos longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos. Contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento, arrebatado, entregava-se facilmente às impressões extremadas, sublimes. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos.
Desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. Abigail, Murmurou ternamente. não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. E as palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era um sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento, depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava desfalecida, receando prosseguir na conversação, em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecida. Precisa repousar. Disse com inflexão carinhosa. Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. E, depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava. Voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém. E logo que puderes, voltaremos a ver o luar lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. Sim, Saulo, Disse pausadamente. Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração, sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava, porque afinal de contas não foi ele que mandou matar o irmão dela? Ela não tocou no assunto, porque era uma ferida entre os dois. A generosidade daquele silêncio impressionava. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias, para que também se justificasse. Mas em vez de reprimendas, críticas, encontrava carícias. Em vez de exprobrações, que seriam censuras, uma tranquilidade generosa, com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Você passou tanto tempo sem vir aqui, você me expulsou, você terminou o noivado, eu estou doente, a culpa é sua. Absolutamente ela não fez esse movimento. Por quê? Porque ela o ama profundamente. E quando você ama alguém, você é incapaz de maltratar. É por isso que nós falamos que nós, terráqueos, raríssimos de nós sabemos o que é o amor, em sua plenitude. E ela fala antes, que ele chega e pede perdão a ela, diz: como é que eu posso perdoar, tipo, a mim mesmo? A mim mesmo. Afinal de contas, somos um. Abigail, Exclamou algo hesitante. antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade ouvidou minha falta. Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com o Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora estou agradecendo ao Pai justo, de todo o coração,
a dádiva da tua presença nesta casa. Há muito vinha pedindo ao céu, não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. E esse pedido Estevão também fazia. Ele solicitava que ele gostaria muito de poder rever a irmã. E o Papai do Céu atendeu esse pedido. E agora é ela fazendo o pedido e ela reencontra Saulo. Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se. A noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. Era o que ele aprendia na lei. A sua vontade soberana dobrar-se-iam todas as preocupações humanas. Mas começava a perquirir, a indagar o motivo de suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava, em parte alguma, a paz anelada ardentemente? Aquela paz que ele viu em Estevão, né, e que ele queria para ele. Que isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu li a obra Paulo Estevão. Eu não tenho como identificar algo que eu não conheço. Eu não tenho como sentir falta de algo que eu não conheço. Quantas pessoas olharam para Estevão e não identificaram a paz nos olhos dele? E Saulo identificou. Identificou e ao mesmo tempo aqui ele se interroga. Ele diz: por que não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente ao qual ele desejava, ao qual ele queria? Ele não encontrava essa paz em lugar nenhum. E todavia, aquela gente miserável do caminho, que eles não chamavam cristãos, todos os seguidores de Jesus eram chamados os homens do caminho. A palavra cristão não surgiu com Jesus. Jesus não fundou religião. Jesus não fundou absolutamente nada. Tanto é que ele não pregava dentro do templo, ele pregava ao ar livre. Ele ia para a beira do lago. E todavia aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere, sorridente e tranquila. E ele já não está mais falando só de Estevão, porque muitos já foram presos. E ele se deparava sempre com isso, sorrisos e tranquilidade. Em todos. Homens enfermos e fracos, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. O quadro da noiva, doente, não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher, quando, eventualmente, não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Se era inconteste que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais.
A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Reentrando em Jerusalém, ou seja, ele fez todo o trajeto de Jope a Jerusalém sem perceber a natureza, mergulhado aí nesse movimento de introspecção, fazendo realmente uma avaliação de tudo que ele estava vendo. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Aí vem aqui quem? Personalidade. Saulo de Tarso. Quando ele olhou para o templo, poxa, eu sou rabino, sou um doutor da lei, eu estou substituindo Gamaliel. Vai se entregar a esse povo do caminho? A um Galileu? O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo, fantástico, para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava, ao qual ele ainda se identificava. O poder, a glória, O aplauso, né? a seu ver, aí ele começou a justificar. A serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanágio, ou seja, atributo inerente. Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. Porque lembra quando ele esteve na Casa do Caminho, ele se deparou com quem? Com atletas? Só doentes. E pessoas bem simples. O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar paz a preço tão vil. Figurara-se-lhe haver resolvido o problema. Continuaria a luta. Contava com um breve restabelecimento da noiva. Logo que possível, desposaria Abigail e com facilidade dissuadi-la-ia. Demoveria a atenção dos fantasiosos quão perigosos enganos daqueles ensinamentos condenados. Do âmbito do seu lar, feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei, trocando-a por outros princípios. Então nós vamos observando que ele fez um diálogo com quem? Com Abigail. Ele estava fazendo um diálogo com Abigail. Abigail estava só? Não. Com certeza Estevão estava presente. Nesse trajeto, ele saindo de lá e retornando ao seu lar, nesse percurso ele recebeu toda uma assistência espiritual, continuou, tentando inspirar, tocar esse coração. Mas quando ele chegou no templo, de frente a Jerusalém, a sua cidadezinha, voltou o homem velho. Assim acontece. Nós estamos aqui, estamos recebendo assistência espiritual e o estudo do Evangelho. No trajeto para o nosso lar, nós ainda até vamos meditando, refletindo. Ao chegar no nosso lar, assumimos o homem velho. Ao chegar no meio, a gente acaba se identificando novamente com o homem velho. E repetimos as mesmas atitudes. Entendemos isso? Bora lá. Por isso que ele diz, bastou a visão do templo
poder, para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. Às vezes você está aqui, você estuda, você entende, você volta para o seu ambiente profissional, principalmente se você tiver um cargo de poder, esquece tudo. Esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Porque a evangelização, esse trabalho de evangelização que a Abigail fez com que ele ficasse o quê? Inquieto. É aquilo que eu costumo dizer, se nós sairmos por aquela porta inquietos, às vezes até chateado com a Conceição. Essa menina pensa que ela é o quê? Ela acha que a gente vai ter que fazer uma mudança. Tem gente que sai assim, a gente vai só escutando, né? Isso é bom. Essa inquietação é maravilhosa. Quer dizer que você está entrando, você está tirando a poeira debaixo do tapete. Esse movimento é necessário, mas ele tem que continuar. Eu tenho que me melhorar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que constantemente estar fazendo esse movimento. E jamais entrar no ponto da acomodação. Não, já estou ótimo. Estou fazendo tudo que eu deveria fazer. Não está, nunca estamos. Porque a evolução, ela é um ato infinito. Nunca para. Mas, no dia seguinte, manhã alta, um mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, exagerado, tomou o caminho de Jope. Ou seja, se ele andava naqueles 2 cavalos brancos, soberbo, na biga romana, a 300, agora ele está a 600. Acelerou o passo. Ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ele achou que ele ia salvá-la da morte. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Disse-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os, pálido, como cera. Mudo, dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava embalsamado, trazendo a mensagem das flores, do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhes haviam dado a vida. Abigail recebeu com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos, só luz. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe rapidamente, o coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia, anunciavam-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas do suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Dizia perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se ao seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. A agonia dolorosa parecia-lhe um sofrimento injustificável.
que o céu houvera enviado a um anjo. Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, ou seja, a arte de interpretar as leis, né? E ele coloca, né? O espírito ressecado. Porque ele tinha informação intelectual, mas não no sentimento. Das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. É o primeiro não que a vida está dando a Saulo de Tarso. Por isso, às vezes, diz assim: fulano teve uma vida tão feliz, tão próspera, nunca passou por nenhuma dificuldade. Gente, normalmente, aonde nós mais nos humanizamos é quando passamos por dificuldades e sofrimentos. Às vezes, para educar e para nós nos educarmos, às vezes uma vida de dificuldade, de dores, é onde o ser humano mais cresce, mais amadurece. Quando temos tudo muito fácil, tudo muito redondinho, nós quase sempre não valorizamos, não amadurecemos. Vamos lá. Lendo-lhe a sensibilidade através das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado. Que ele não chorava, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para seu espírito. Ao mesmo tempo que ela sabia a dor que ele estava sentindo, viu o homem de joelho aos prantos, e nunca, um homem muito rígido, muito firme. Ela disse: ele está sentindo muita dor, mas ao mesmo tempo ela diz: mas eu vejo uma renovação no espírito dele. Esse movimento é bom. Não chores, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz, desfeito em lágrimas. E contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Acrescentava agonizante, cortando as palavras com a respiração apertada. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias. Teríamos um lar com os nossos filhos. Mas, destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. E mais uma vez ela fala de quem? Cristo. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra, ela fica só. Mas se a semente morrer, dá muitos frutos. O que ele está querendo dizer isso aqui? Se a semente desejar sempre ser semente, ela nunca vai dar frutos. Ela tem que morrer, ou seja, deixar de ser semente, porque no ato dela germinar, ela deixou de ser semente. E agora ela é o quê? Uma plantinha, que vai virar uma grande árvore. Para isso, a semente teve que morrer. Nesse movimento, ela diz: Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra, ela fica só. Mas se morrer, ela dá muitos frutos. Então, esse movimento é tipo assim: Saulo, tu tens que morrer.
o Saulo, a personalidade, entendeste? Para que aí sim tu possa virar uma planta, uma árvore e dar muitos frutos. Ela está fazendo aqui uma analogia com a morte dela. Vamos lá. Via-se que a agonizante movimentava recursos supremos para pronunciar as derradeiras palavras. Quem te deu semelhantes ideias? Perguntou o jovem, ralado de angústia, chorando, mas ainda questionando. Esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava, enchendo o quarto de luz. Era Gesiel, que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada, ainda hoje, à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma. Encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito. Tem esperanças em ti. Refleti então que seria útil entregar-me, jubilosa, às mãos da morte, pois, quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixarei de ser tua companheira? Seguirei teus passos no caminho. Levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo, em abandono. Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Olha, gente, nessa fala dessa aqui, olha, ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, ou seja, o que ela queria realmente era ficar e casar com o noivo. Encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito e tem esperança em ti. Jesus sabe do potencial de Saulo. E Saulo veio com essa missão. Só que ele ainda não tinha entendido. Ele achava que ele tinha que ser fiel às leis. Só isso. Foi o que ele aprendeu. Foi o que ele aprendeu. Mas tem um movimento que ele já trazia. Essa disciplina. Essa vontade de fazer a coisa acontecer. Essa era a característica dele. Ele não era amor. O Saulo tem uma personalidade muito forte, muito firme, muito direta. É um guerreiro. Você pode ver que ele se impõe, inclusive, o sofrimento a ele mesmo. Ele se impõe o sofrimento a ele mesmo. O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz extinguira-se-lhe na garganta. De seus olhos, profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail! Gritava Saulo desesperado. Mas, após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia no arranco supremo: Gesiel já veio buscar-me. Instintivamente,
Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão chamou pela moribunda, cujos olhos se encobriam. Em vão lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de uma palidez de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth. Esta, soluçante, desfeita em pranto, abraçou-se a Abigail que, desde a morte do filho, resumia todo o seu tesouro maternal. A agonizante fixou o olhar respectivamente em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos. O céu crepuscular tonalizava-se de nuvens brilhantes, enquanto os pássaros, em recolhida, cruzavam os ares alegremente. Pesada amargura batera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Saulo de Tarso ali se deixou ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morta adorada, que parecia dormir. E assim, você imagina, para os encarnados, a dor da separação. Para Estevão, Gesiel, a alegria de estar recebendo a sua irmã amada. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu,
Amado Mestre Jesus, quão grandes, Senhor, são os teus ensinamentos. Quantos irmãos antes de nós vieram e deixaram seus testemunhos de amor, de sacrifício, mas ao mesmo tempo de tranquilidade e felicidade. Quando paramos para pensar nas dificuldades de cada dia, nosso sofrimento não chega a 1/10 dos exemplos que estamos estudando. Que nós possamos utilizar como exemplo cada um. Que cada sofrimento nesse momento torne-se pequeno. Que nós possamos nos sentir empoderados de que podemos ir muito mais além. De que essas pequenas dificuldades não devem atrasar a nossa jornada. Não devem nos impedir de fazer as pazes. Não devem nos impedir de praticar a caridade e o amor. Faz de nós, Senhor, um pouquinho de luz, para que possamos compartilhar esses ensinamentos tão preciosos, onde quer que Tu nos leve. Que nós possamos levar a Tua palavra através de um sorriso, através de um carinho, de paciência, através de um ombro amigo. E que nós possamos ao mesmo tempo aprender a amar, como todos esses irmãos estão nos ensinando. Ampara cada um, Senhor, e a todos aqueles que não puderam comparecer nesta noite. Que assim seja.